Então, cara, a Nike tem um contrato com o Corinthians, né? E foi assinado há 10 anos, por 10 anos. E tinha uma cláusula automática para a Nike acionar essa cláusula e continuar no Corinthians, tá? Já estava tudo pré-estabelecido. Na época, quando a Nike fez esse contrato na gestão do Roberto de Andrade, colocou nessa cláusula de renovação automática que só a Nike poderia ter essa cláusula, o Corinthians não poderia acionar, é só a Nike que poderia acionar essa cláusula automática. Foi colocado. Na época, se não me engano, a Nike adiantou acho que 10 milhões de reais de contrato, se não me engano, valor mais ou menos isso. E aí, para ter essa cláusula de renovação automática, né? É lógico, talvez até onde eu estava sabendo, tá? Eu até falei isso em live aqui. A informação que eu tinha, não sei, não lembro agora quem falou, que o Corinthians ia romper com a Nike. Eu falei que a informação que eu tinha era o contrário. Que a informação que eu tinha é que eles estavam negociando a renovação, porque já tinha essa cláusula automática e o Corinthians está querendo melhorar os valores para poder aí, porque não tem muito o que fazer, tá com as mãos meia, com as mãos Mãos amarradas, né? atadas. As mãos atadas, né? Então o Corinthians estava negociando com a Nike para tentar melhorar os valores para o Corinthians, porque essa negociação foi de 10 anos atrás, né? Então era um outro momento do futebol, era um outro momento né, que as empresas pagavam aos clubes, era uma outra situação. Hoje é diferente. Hoje a gente sabe que o dinheiro hoje no futebol, o investimento está altíssimo. E o Corinthians queria fazer com que esses valores fossem mais ou menos o que ganha hoje os clubes grandes do Brasil, né? Palmeiras, São Paulo e tal. Santos, enfim. E ao que parece, pelo que foi divulgado essa semana aí, não foi do jeito que o Corinthians quis, né? Foi do jeito que já estava pré-estabelecido, né? Então, assim, é uma pena. É uma pena para o Corinthians, é uma pena para a instituição, né? Mas não tinha muito o que fazer, cara. Essa cláusula já estava imposta no contrato, que foi assinado 10 anos atrás, onde o Corinthians mordeu 10 milhões de adiantamento, se eu não me engano. Se eu não me engano, tá, eu tenho que confirmar essa informação. Na época, o Corinthians pegou 10 milhões de reais adiantado. E para a Nike dar esses 10 milhões de adiantado, tinha uma cláusula lá que era a renovação automática, com os valores já pré-estabelecidos, que são mais ou menos os valores que foi divulgado aí na mídia aí, né? Assim, É um, difícil, é um contrato complicado. defasado, né? É um contrato defasado. Contrato defasado. É difícil, é complicado, né? A situação do clube é complicada, independente de quem estivesse lá no poder, tá? Se tivesse o André Negão como presidente, não fosse o Augusto, a situação seria a mesma. Já estava pré-estabelecido o contrato, não tinha, tentaram ainda negociar algum valor, tentaram melhorar os valores para o Corinthians, parece que não conseguiu, vai ter que seguir o que estava lá no contrato já. E quem sai perdendo é o clube, né? É lamentável. Ah, o Corinthians pode romper? Pode romper, mas tem a multa. O Corinthians tem dinheiro para pagar a multa? Eis a questão. Tem condições de pagar a multa? Qual o valor da multa? Todo contrato tem uma multa. Com certeza absoluta, tem uma multa grande aí para poder cancelar, né, o contrato e deve ter uma multa gigante. E o Corinthians tem condições de pagar essa multa? Então é difícil, cara. É difícil. Pelo que eu li aí, né, que saiu nas mídias, né, ficou definido os valores que já estavam, né, pré-estabelecidos. E a Nike continua no Corinthians até 2029. É uma pena, né, cara? Que não. 2029. 2029. 2029. É uma pena que não foi feito da maneira. Tentar pelo menos diminuir, né? Essa diferença que o Corinthians tem para outros clubes. Não conseguiu. Não conseguiu. E vai ter que seguir aí com o contrato com a Nike aí. Que, deixa eu ver, acho que eu tenho aqui a matéria. Só que essa matéria não tem os É a valores. da Gazeta? É, acho que é da Gazeta. Eu tô vendo em outro site aqui que eu não consegui abrir da Gazeta. Não tem os valores da Peraí matéria que que eu tô vendo aqui. Eu acho que na Gazeta tem os valores. Na Gazeta acho que tem os valores. Mas deixa enfim, eu. eu tinha essa informação que ia realmente renovar, né? Eu tinha essa informação, até falei isso em live, né? Que eu achava difícil cancelar o contrato, porque a multa deveria ser muito alta. O que eu sabia que eles estavam tentando aumentar os valores, né? Tentar chegar próximo do que é pago no mercado aí. Mas pelo jeito, ao que parece, ficou estabelecido da maneira que estava no contrato mesmo. Peraí, só. Eu Teve um achei aqui a acréscimo, mas notícia. parece que não é um acréscimo. Teve um Era um acréscimo acréscimo já negociado há muito tempo negociado há atrás, né? 10 anos atrás. 10 anos Longe do que o atrás. Corinthians.
do que o Corinthians queria. Então tá aí na tela. Nike anuncia a cláusula de renovação. Anuncia não, né? Aciona a cláusula de renovação automática após ficar sem resposta do Corinthians. Deixa eu ver se eu acho aqui. Rito da renovação, atual vínculo entre Corinthians e Nike foi celebrado em dezembro de 2017, passou a ter validade em janeiro de 2018. Nele, a cláusula número 2, nomeada vigência, oferece à empresa a oportunidade de decidir pela renovação automática. A Nike terá a opção de prorrogar a vigência por mais um período de 4 anos, 4 anos contratuais, de 1º de janeiro de 26 a 31 de dezembro de 2029, anos opcionais, válido desde que seja enviado por escrito quanto a referida opção no dia 31 de dezembro de 24, antes dessa data. Para os fins deste contrato, um ano contratual significará um período de 12 meses e um dia, não, do dia 1º de janeiro de 31 a 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro. Nossa, tá difícil aqui. O grande problema, representantes do Corinthians e Fisia estavam com as negociações em curso durante o ano de 2024. Inicialmente, o presidente Augusto Melo teve a companhia de Marcelo Mariano, Caio do Vale, Sérgio Moura nas conversas. Posteriormente, Fred Luz, tido como CEO do clube, e Vinícius Manfredi, superintendente de marketing que substituiu Sérgio Moura, foram colocados frente ao caso. Algumas propostas foram discutidas até que Fred Luz perdeu a influência interna e foi afastado das tratativas por Augusto Melo. Será que procede isso aqui, Macedão? Então, a gente vai tentar. Eu estou tentando trazer um dirigente para uma live com a gente aqui essa semana. A gente vai, com certeza, pedir para ele esclarecimento sobre isso. Eu tentei falar com pessoas no clube, ninguém conseguiu ainda resposta sobre esse caso, entendeu? Deixa eu ver se tem. A gente não tá na matéria, tá, pessoal? Eu tô me baseando pelo que tá na matéria, tá? Porque eu não consegui ainda confirmar com as pessoas se realmente aconteceu isso, tá? A gente tá se baseando no que tá na matéria. Realmente, tinha um contrato, tem essa cláusula, existe, tá? De renovação automática. Como eu disse a vocês, o Corinthians estava em negociação com a Nike para melhorar os valores, porque os valores, como eu falei, são valores negociados de 2017, mais 10 anos, né? Não, 10 anos atrás. Então, era um outro momento de futebol naquela época, né? Hoje, o dinheiro hoje é muito maior do que era investido antes, né? Perdão. Pode continuar aí. Aqui, ó. Questão de valores, então, ó, lembrando que a notícia da Gazeta, né? No atual contrato entre Corinthians e Nike, que vai se encerrar em dezembro deste ano, a empresa tem de repassar ao clube todos os anos 14% do lucro líquido das vendas dos produtos licenciados junto ao clube. Isso é feito por meio do MRG, né, que são questão de royalties. Com a renovação automática, o contrato prevê que de 26 a 29, o Corinthians terá direito a receber 25% do lucro líquido da Nike, com um adendo da empresa ser obrigada a garantir, desde 2018, um valor mínimo de 3,3 milhões ao ano. Em 2024, por exemplo, este valor bateu a marca de 10,2. A Nike também paga ao Corinthians uma base anual de remuneração. O clube tem direito a 3,8 milhões de dólares por ano. Com a renovação, esse valor salta para 6,2, que na cotação desta terça-feira, de dólares, né? De dólares. E na cotação desta terça-feira, significa 37 milhões de reais. Então, peraí. Isso aqui é um adendo, correto? Então, são os 10 milhões de lucro. Isso aí é a comissão. Isso. 10 milhões seria a comissão e 37 milhões é o valor anual que o Corinthians ia receber da Nike. Então, esse valor aqui é fixo, né? E mais esse valor aqui em comissão. No ato da assinatura, em dezembro de 2017, o Corinthians recebeu um bônus de 8 milhões de... que você falou, né? Teve um adiantamento na assinatura, né? 8 milhões de dólares. Há também previsão de bônus por desempenho do time masculino, conforme tabela abaixo. Daí aqui os valores. Os caras pagam 500 mil dólares pelo Mundial, pô. Caso o clube conquiste 2 títulos na mesma temporada, sendo um deles Brasileirão ou Libertadores, os royalties passam de 3,3 para 3,6, 300 mil reais a mais no ano seguinte. Por outro lado,
o contrato concede à Nike o direito de reduzir em 5% os valores totais de remuneração nos casos do Corinthians ficar abaixo do 10º lugar. O Corinthians terminou em 2024. Sétimo, né? A empresa, no entanto, nunca utilizou dessa prerrogativa. A Nike pode reduzir em 20% os valores a serem repassados ao clube em caso de rebaixamento, né? Se o time porventura permanecer tá, beleza. Não vai acontecer. Caraca, 100% chega na Na Série Série D. D. Não vai acontecer, cara. Isso aí não vai acontecer. Então é isso. Aqui daí tem A informação, diz o clube, né? a informação que eu tinha, né? Que eu até falei com você. Pode ler essa parte que é importante também. O clube Aqui é a respondeu. resposta a nota do Corinthians, né? Aham. O Esporte Clube Corinthians Paulista, em respeito a este interesse público, informa que a FISI, empresa que assumiu a operação do Corinthians após a saída da Nike do país, está buscando uma renovação de contrato de forma unilateral. O acordo vigente, atual válido, segue válido até o fim de 2025. A eventual renovação automática teria efeito a partir de 2026. Corinthians e FISI mantém um diálogo aberto com o objetivo de manter a parceria durante a vigência do contrato. Essa é a informação que eu tinha. O consultor Não Fred Luiz havia, participou das negociações até o final. não havia conversa para rompimento. Não havia conversa, não houve conversa para rompimento. Até onde eu sabia, até falei aqui em live, esses dias atrás, até onde eu sei, a informação que eu tinha é que havia negociação para renovação. Tinha esses valores pré-estabelecidos, né? Nessa renovação automática a partir de 2026, né? Só que esses valores, o Corinthians estava querendo melhorar esses valores, né? Aumentar esses valores, né? Para chegar próximo do que o Flamengo ganha, por exemplo. O Flamengo ganha 90 milhões, se não me engano. Quanto o Flamengo ganha? Quanto que o Flamengo ganha? O Flamengo ganha acho que 90 milhões, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Contrato Flamengo Adidas. Eu acho que é próximo de 90 milhões que eles ganham por ano. Só do fixo, fora o comissionamento, entendeu? Se você comparar com o Corinthians, O que eu acho achei que aqui é 44 anuais e mais 13 de taxa de exclusividade. Mais o investimento de marketing e premiação de 12 milhões para campeonatos como. Eles pagam muito mais em caso de título, né? Muito mais, muito mais. Então, assim, parece que o bolo total pode chegar a 90 milhões por ano, se não me engano. Então é um valor muito maior, né? Então era essa a ideia do Corinthians. Não sei se chegar próximo do valor do Flamengo. E estava tendo essas tratativas, né? Pelo menos até onde eu sabia, não tinha a intenção de romper o contrato, né? De cancelar o contrato. É lógico, a gente sabe que tem empresas interessadas, né? Tem outras empresas interessadas. A gente até cogitou, né? No dia que a gente fez a live que eu saí. Aqui, só uma atualização aqui que eu achei uma matéria mais recente. A estimativa da renovação é que o Flamengo recebesse 70 milhões fixos Aí, e ó, poderiam chegar a 100 milhões. É isso aí. Então a disparidade é muito grande, né? O Corinthians pegando 37 milhões mais os 10, que é o que o Corinthians faturou em 2024, né? Teoricamente, em vendas de camisa, seria 47 milhões, ficar com metade que o Flamengo ganha. Então a disparidade é muito grande. O Corinthians estava tentando reduzir isso, diminuir isso, né? Diminuir essa diferença tão grande e talvez aí não chegou ainda no consenso junto à empresa que representa a Nike no Brasil. Vamos torcer que chegue, né, cara? Porque o Corinthians é gigante. Eu acho que não é interessante pra Nike perder o Corinthians. Eu acho que não é interessante pra Nike perder o Corinthians, entendeu? É o único time Então, Nike do é o Brasil, único né? time que tem no Brasil. Agora com o Memphis Depay e o Corinthians aí brigando por títulos, voltando, né, a ser protagonista depois de um tempo de seca. Então eu acho que não é interessante pra Nike nesse momento não querer renovar. Até onde eu sei, repito, né, a informação que eu tenho é que havia um caminho da renovação, tá? Porque já tinha essa questão da cláusula automática que está no contrato. Se eles quiserem acionar, não tem o que fazer, vai ter que aceitar. Só que o Corinthians está tentando melhorar esses valores, né? Aumentar esses valores para diminuir a disparidade com os seus concorrentes, com os seus rivais, entendeu? Boa. E você gosta da Nike, Macedão? Como Cara, eu acho, clientes? eu acho que a Nike
é uma empresa, assim, com nome muito forte, muito grande, né, cara, no meio do esporte, né? Só que eu acho que falta um pouco pra Nike o tino do futebol, cara. A Nike é muito forte nos outros esportes, principalmente nos esportes onde os americanos, né, são mais acostumados, beisebol, futebol americano, enfim, basquete, né? E no futebol ainda, eu acho que tem essa, sabe? Já a Adidas, por ser alemã, já tem o tino do futebol, né? Já tem a questão do futebol. Então eu acho que a Nike falta um pouco isso pra ela, cara. Ela entender melhor o mercado do futebol, ela entender melhor o Brasil, ela entender melhor a condição do brasileiro, comprar uma camisa, né? A gente sabe que o corintiano é fanático, o corintiano paga 700 pau numa camisa. A gente sabe disso, e eles sabem também, né? Só que se eles vendessem por um valor menor, com certeza a venda seria muito maior. Agora, resta saber se eles têm condições de entregar a demanda, atender a demanda, entendeu? Vamos supor, você imagina uma camisa do Corinthians a 300 reais, oficial, torcedor. Cara, ia vender 10 vezes mais do que vende hoje, cara. 200 reais uma camisa do Corinthians, 250 de torcedor e 400 reais a do jogador. Ia vender, cara, ia vender 10 vezes mais. Entendeu? O cara parcela no cartão lá, 10 e 20 reais, pô, vai embora. Agora 10 de 70 já pesa pro cara, entendeu? 10 e 40 já pesa, que é aquilo que não pesa, cara, pro brasileiro. Porque o brasileiro. Fora a logística que nunca tem, Fora né? logística, Nunca tem então, cara. Então eu acho assim, é uma baita de uma empresa. Ultimamente falando, eu acho que bem essa camisa preta aqui que eu tô usando, né? Por exemplo, é um acerto muito grande. Pra mim, nos últimos tempos, é a camisa mais bonita do Corinthians já teve. Essa camisa foi um acerto muito bacana, né? Da empresa. Parece que a outra que vai vir agora também é bem bonita, né? A preta aí sendo parecida com a do Corinthians 2000. A terceira camisa, segundo o que dizem, vai vir preta e laranja para homenagear o Memphis. Então, assim, eu acho que o movimento vem acertando ultimamente nas camisas, né? Que ultimamente tinha umas camisas muito feias, né, cara? Mas essas últimas agora, essa Grenal eu achei meio esquisita ainda, mas ainda não é tão feia assim. Mas eu acho que peca a Nike é a questão da logística, a questão da distribuição, né? Que é muito falha. Que é difícil você encontrar uma camisa do Corinthians oficial nas lojas hoje em dia. É muito difícil, cara. É muito difícil. Você vê camisa do Santos, camisa do Flamengo. Aqui em Rio Preto, camisa do Flamengo tá porrada, né? Camisa do Flamengo, camisa do São Paulo. Você não vai camisa do Corinthians, cara. Você vai ver só no camelô a camisa do Corinthians. Entendeu? Nas lojas mesmo é difícil de achar. É difícil de achar. Então isso aí é falha da empresa. Aí é a questão da empresa. E eu acho que o Corinthians, na negociação, estava batendo em cima disso também. Para melhorar a logística, principalmente para as lojas oficiais, que têm muita dificuldade de comprar as camisas oficiais também, cara. Pelo menos é a reclamação de muitos lojistas, entendeu? Então, assim, o que peca, né, que é isso. Mas em questão da estética, em questão da camisa, eu gosto, cara. Eu gosto. Eu acho que dá um... Não é um glamour, mas é uma marca que eu gosto muito da Nike. Eu gosto da marca, entendeu? Sempre usei, sempre gostei das camisas e tal. Agasalho. E eu acho que, por ser o único no Brasil, deveria ser um pouco melhor tratado pela empresa. É só isso que a minha reclamação da Nike, entendeu? Exatamente. Mas infelizmente ficamos amarrados com esse contrato defasado. Ó, o Flávio aqui, ó, usou a membritude dele de, membro por 8 meses, Macedo. Daqui a pouco o pessoal já está comemorando 1 ano de membritude. Um abraço, Flávio. Obrigado, cara. Obrigado por estar junto com a gente aí, por ser um colaborador do canal. O Flávio mandou aí, ó, o corintiano deveria boicotar a Nike. Será que chega nesse nível? Acho que sobre a Nike, então, é isso, né, Macedão? Sim. Então, bora pro próximo. Tá em negociação, né? Segundo o clube, ainda não foi acionado e tá em negociação. Então, vamos realmente ficar com né? Aquilo que eu falei, tô tentando, pessoal, tô negociando a vinda de um dirigente aqui para participar com a gente na live. Estou negociando, né? Tá difícil, mas a gente vai tentar trazer. Quando ele vier aqui, a gente vai colocar tudo à mesa, todas essas questões, RCE, Nike. A gente vai falar o que a gente tem aqui, mas nada melhor do que um dirigente do Corinthians para falar, né? Então, torçam para que a gente consiga trazer esse dirigente. Tá difícil, tá? A gente vai tentar trazer aqui para nossa live. E aí a gente troca uma ideia com ele aqui. Vocês podem mandar as perguntas aqui, a gente vai ler para vocês com certeza.
Boa. Tá aí também o pessoal da audiência lá do X, o Adão Maluco, tá assistindo a gente lá do X e mandou um salve aí para nós. É, vamos lá, deixa eu dar uma lida aí nos comentários, o pessoal falando da Nike. É, cadê? O Patrick Alain, até 29, vendo essa camisa, essa borda branca no escudo e camisas horrorosas. O Atos aí mandando falta de a torcida parar de comprar os produtos oficiais Nike, comprar outras releituras que tem na Poderoso, Timão. O Wagner, quem fez esse contrato deveria ser processado. O Kazuaki Gobata, tá aí o homem, ó. Prêmio para. Que isso, Kazuaki? E o cara vai ser nomeado Mas é conselheiro normal, vitalício. Kazuaki, é normal. Todo presidente do Corinthians um dia vai ser vitalício, tá? Todo presidente. Quando algum conselheiro vitalício, são 100 no total, morre um ou outro, o presidente assume, tá? O presidente assume. Então, o Augusto Melo não é vitalício, mas se algum dos vitalícios vir a falecer, Augusto Melo será aí conselheiro vitalício, vai estar entre os 100 lá, entendeu? Então faz parte, não tem muito que. Tá no estatuto, não tem muito que reclamar. Mas que é É, não tem que falar, né, cara? Michel Constantini, a Adidas já procurou o Corinthians, porém só pode negociar com 3 meses restando para o fim do contrato. Aguarde que para lá de outubro teremos novidades. É, o Roberto Ribeiro, mais 4 anos de camisas feias e com valores baixos, deveriam quebrar o contrato, arrumar um patrocinador que pague a multa. Cara, eu não sei se talvez seja o caminho, mas eu pensando assim, será que não valeria a pena o Corinthians abrir a própria, ter a própria marca, como fazem outros times por aí? Uma, algo. Eu acho que daria. Eu acho que daria muito certo. Eu acho que daria muito certo. Acho que o Corinthians ia faturar muito mais, cara. Mas quem ia comandar? Os dirigentes ia comandar a Esse que, empresa, sabe? esse que é o É esse que é o problema, né? problema, né? Esse que é o problema. Você imagina a questão da pirataria que ia acontecer, cara. Deus o livre até, entendeu? Você já tem desvio, O, tinha desvio de uniforme, né? Do jeito que é, você imagina fazendo a própria camisa, meu Deus do céu. o especialista Ribeiro aí mandou uma opinião de especialista, ó. Nike é uma empresa que quer lucros e aproveitou o contrato mal feito. É isso aí. O É isso aí, Patrick Alain especialista. falando a Nike desrespeita a torcida com essa borda branca no escudo. Parece que fazem por pirraça, sem falar das camisas feias. O Valtemir, mas o Corinthians quebrar o contrato pela Nike, não entregar o produto e não. Peraí, que eu estou tentando entender aqui. É Mas que o ele tá Corinthians, falando se o se o Corinthians Corinthians poderia poderia quebrar o quebrar, contrato por falta de entrega, né? pela. Cara, tem que ver o contrato. Tem que ver o contrato. Eu acho, né, como eu falei, o Corinthians pleiteia isso. Uma dos pedidos do Corinthians é em relação a isso. É em relação à entrega de camisa, à entrega de material, à entrega de produto, né? A falta que tem no mercado, o preço muito alto. Então, tem essa demanda, até onde eu sei, tá? De reclamação do Corinthians. Agora, resta saber se tá no contrato, né, cara? Mas, vindo de onde que veio, sabendo quem que fez o contrato, eu acho que não tem isso no contrato, cara. Eu acho que só tem coisa a favor da empresa, como a gente viu aí na matéria da Gazeta Esportiva, né? Vamos lá, deixa eu pegar aqui mais algumas mensagens. O Igor falou, na verdade, a Nike tinha uma carta na manga, por isso eles não estavam nem aí para aumentar o valor do contrato. O Daniel Rocha pedindo, você sabe qual é a multa para romper com a Nike? Não tenho ideia, Porque Daniel. assim, Não sei, cara. é muito diferente o contrato de um fornecedor para o contrato de patrocínio master, né? Porque, por Sim, exemplo, sim. se os valores são mais baixos, né? Os caras não pagam tanto para. Você viu ali, sei lá, 30, 40, né? Claro, o Flamengo chegou no 100, no 70 lá, né? Então, assim, não é um valor como, por exemplo, que sei lá, Esportes da Sorte paga. É um valor muito abaixo. Talvez não valeria a pena para pagar um. Claro, precisaria saber, né, para pagar.